Fala trader, seja muito bem-vindo aos destaques. Hoje eu vou falar sim sobre destaques da semana, o que operar, né? Será que a gente vai ser influenciada pela Black Friday e pelo Jogo do Brasil e pelo Thanksgiving, feriado norte-americano? Além disso, tem alguns insights importantes para vocês. Então fica ligado, porque hoje, além de falar dos papéis que têm potencial para se movimentar, com a participação de um analista, porque o que vocês vão ver agora é um recorte da live que rolou hoje, segunda-feira, na parte da manhã, ao vivo, lá no portal do Trader. Então, além disso, eu vou fechar com algumas dicas. Então, se você quer saber aí sobre o que vai rolar ao longo dessa semana, quais são as expectativas, você não pode perder o conteúdo desse vídeo. Vejo vocês depois da vinheta. Bom, bora lá. Sem mais delongas, eu preciso fazer aqui um ajuste com vocês. Falar rapidamente dos destaques da semana. A gente tem algumas coisas interessantes aí pra ver. É uma semana muito atípica por diversas razões. Eu vou tentar manter uma cronologia. Começando por hoje, segunda-feira. Hoje é um dia que o mercado não tem uma agenda muito movimentada. Provavelmente o que vocês estão vendo de movimentação e a queda do dólar nesse início, a alta da bolsa, é alguma precificação otimista, no nosso caso. Parece que eu vi alguns rumores que talvez o Lula ele anuncie o seu ministro da Fazenda ainda essa semana para apaziguar as coisas com o mercado. Então é sinal de que ele tem alguma preocupação. Ele falou algumas vezes sobre a sua preocupação com a questão fiscal, mas é que ele também não vai fazer de tudo para agradar o mercado. Mas de modo geral, acho que o balanço é positivo. Talvez o mercado ele esteja refletindo um pouco disso. Vale ressaltar que mesmo amanhã, terça-feira, a agenda não é tão relevante assim. E a gente tem uma semana com muita interferência, né? Muito ruído, podemos dizer assim. Na quarta-feira, a gente não tem nada muito especial também. É uma semana que o mercado, inclusive na quarta-feira, ele vai estar se preparando para uma véspera de feriado. Mas, apesar de tudo, eu diria que quarta-feira a gente tem uma coisa bem interessante, que é a nossa Masterclass aqui no portal do Trader sobre estratégias automatizadas. Inclusive, eu vou explicar direitinho, né? O nome da Masterclass é 37% com Day Trade automatizado. E aí eu vou explicar direitinho para vocês toda essa questão desse resultado. Na verdade, tem resultados melhores, tem resultados piores, mas toda a lógica, que é o que na verdade interessa, para saber como você pode elaborar uma estratégia assim, ou até mesmo selecionar alguém que já elaborou e está colocando à disposição no marketplace uma estratégia desse tipo, tá? Então, quarta-feira, durante o mercado não tem nada muito especial, né? A agenda dos Estados Unidos até tem ali um dado de PMI, que ajuda a medir a atividade econômica, tem ata do FONC, mas o que vem ajudando mesmo a balizar o mercado internacional são basicamente dados de inflação, e a gente não vai ter nada disso muito importante na quarta-feira, e dados de emprego. O payroll já passou nesse mês, né? Então tem que esperar o payroll de dezembro. Agora, quinta-feira é um dia que talvez seja importante você não operar, especialmente se você é iniciante. Vai ser um dia de mercado morto por causa do feriado nos Estados Unidos, o Thanksgiving, talvez seja um dos feriados mais importantes dos Estados Unidos, então não vai ter volume do mercado internacional, o gringo não estará de olho no mercado, o gringo norte-americano. E quinta-feira tem jogo do Brasil, então o Brasil, por mais que a bolsa abra, o Brasil vai estar com um ritmo de feriado. O jogo, se eu não me engano, é por volta das 16 horas, mas a gente já sabe que o povo brasileiro ele já antecipa, ele já não volta do almoço, é basicamente isso. Então ele já trabalha empurrando com a barriga na parte da manhã, vai almoçar e não volta mais, né? Depois ele já emenda o jogo. E é inclusive por isso que a nossa live ficou pra quarta-feira e não pra quinta, que geralmente é o dia que eu até prefiro. Justamente porque futebol acontece nas noites de quartas-feiras, mas dessa vez vai ser na quinta. E sexta-feira rola a Black Friday, né? É um dia em que a galera vai estar focada ali com descontos, se bem que a cultura da Black Friday mudou de uns tempos pra cá. Hoje em dia a galera olha muito ao longo do mês, né? Virou uma Black November. Agora, pega isso tudo e retrocede. Voltamos pra hoje, segunda-feira, porque é interessante notar que essa dinâmica dá algum volume para alguns papéis. Para muitas empresas, por exemplo, a Black Friday é a data mais importante que rola no ano. Né? Você pega as varejistas, especialmente varejistas com comércio eletrônico, é o caso de uma Magazine Luiza. Não vou dizer que é o dia mais importante para a Magazine Luiza, mas é importante pra caramba. Ou você pega uma empresa que produz eletrônicos, né? O caso de uma Positivo,
Então, vale a pena prestar atenção porque é uma data muito relevante para alguns desses players. Se a gente pegar o varejo, além da Magazine Luiza, a gente pode parar para olhar um pouco para as lojas Renner, lojas americanas, né? Eu já comprei muito eletrodoméstico ali, tipo, sei lá, geladeira, televisão, pelas lojas americanas. Aliás, o marketplace dos caras funciona redondinho, um negócio bacana. Então, são empresas que devem sentir algo da Black Friday. Pode ser que tenha algum alvoroço em cima desses papéis. Outros papéis que podem ter algum destaque nesta semana. Como o Raison, lá da carteira do investidor, já comentou alguns dias atrás, né? Os papéis de siderurgia andam em foco por conta da siderurgia e mineração, por conta da política de Covid-0 ser abrandada na Ásia, na China. Então, atenção ali para Vale, para CSN, para Uzi Minas, para Gerdau. Elas podem ter alguma movimentação em cima disso. E por conta da semana ter algo ainda, um certo suspense em relação ao novo governo que assume, é claro que a gente precisa estar de olho também nas empresas públicas, né? No caso, Petrobras, pra caramba. Banco do Brasil também vale a pena dar uma olhada. Então, algumas que estão no olho do furacão ali, pode rolar alguma rebelião, podemos dizer assim, dentro dessas empresas. Vale a pena ficar de olho em relação a esses papéis. E isso principalmente na segunda, na terça e na quarta-feira. Então são dias que a agenda macro não vai estar muito movimentada, mas são papéis que podem sim trazer algum tipo de movimentação. Quinta-feira, um dia atípico, a menos que você saiba exatamente o que fazer, toma cuidado, é um dia de feriado lá fora, ele é um dia de Brasil letárgico. Sexta-feira é Black Friday de fato, muito gringo emenda feriado, então pode ser que a liquidez ainda siga abalada na sexta-feira. Por aqui, teoricamente, seria um dia normal, mas o Brasil ele vive muito em função do mercado internacional e o brasileiro, a gente sabe bem que é um povo que adora emendar um feriado. Muito embora já trabalhe em diversas instituições do mercado, eu sei que isso não acontece em instituições sérias do mercado. A galera segue focada. Beleza, tirou um dia para assistir o jogo, mas no dia seguinte os caras estão lá, full time. Entre Natal e Ano Novo, trabalha-se normalmente. Percebe-se uma queda no ritmo, mas assim, emendas de feriados, ainda tem trabalho. A galera não fecha pra sair pra viajar, não, tá? As instituições ainda trabalham bem nesses dias. De modo geral, eu diria que esses são os principais destaques desta semana, fora os papéis que podem surgir ali, trazendo alguma movimentação atípica, né? Alguns papéis que podem surgir uma novidade no meio do caminho, mas o que a gente tem já de leitura prévia, basicamente, esses caras aí, né? Que eu citei para vocês. Basicamente, siderurgia e mineração, empresas do comércio eletrônico, né? Do varejo, principalmente, e eventualmente algum produtor de eletrônico. Deixa eu dar uma olhada aqui, acho que o Vitor já está na área. Eu vou aproveitar, vou colocar meu fone aqui. Fala aí, Vitor. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Fala, Caio. Bom dia, tudo bem? Cara, o que você tá achando aí pra semana desse índice aí, o mini dólar, a bolsa, né? Pode analisar o Ibov também. O que você tá achando? Claro, vamos lá então. Vou começar aqui com o índice, já que o índice está na tela. Tava falando isso com o pessoal lá na carteira do investidor agora, Caio, como é importante a gente começar o dia sem viés, né? E operar de acordo com os sinais do mercado, de acordo com o nosso operacional. Porque antes da abertura do mercado, e esse contexto ainda permanece, né, até o momento, era um contexto negativo, né? A gente tem os futuros americanos operando em queda, a gente tem o S&P caindo 0,5%, o Dow cai 0,23% e a Nasdaq cai 0,80. As commodities também operam em baixa, 0,80 de queda para o petróleo Brent, $87 o barril. O WTI está caindo 0,6 a 79,60. O índice do dólar, o DXY, está subindo 0,80. Então, a gente tem uma versão a risco, né, global aí, pelo menos nessas primeiras horas de negociação da manhã. Para o índice futuro, a gente teve uma abertura bem interessante, bem positiva. O mercado abriu aí acima do ajuste, respeitando, né, essa zona de suporte. A gente tem toda essa faixa dos 109.400, que foi aonde demarcou fundos importantes na sexta-feira. Então o mercado abriu respeitando, né, esse ponto de suporte, fez um primeiro toque ali no topo anterior dos 110.200, fez um pullback, rompeu e agora pode estar aí engatando, né, uma tendência de alta no intraday. Então é bem bacana, né, essa movimentação do índice. Achei o mercado forte, pelo menos nessa primeira hora do dia, para quem está
esperando um gap de baixa e um contexto mais negativo, o mercado está fazendo pelo 60 um fundo ascendente, e para mim o ponto de decisão é no 112.400, né? A gente poderia inclusive projetar essa pernada prévia caso ele venha para romper e se mantenha acima dos 112.400. Então, achei bem interessante essa abertura do mercado, né? Faltam aí alguns minutos para fechar essa primeira vela aqui dos 60 minutos, mas por enquanto o contexto é de lateralidade, né? Dentro tanto do Ibov quanto do índice futuro, a gente tem pernadas aí amplas, né? Tanto de alta quanto de queda, mas o mercado ainda sem tendência, né? Respeitando esse ponto, essa zona ampla de suporte aqui entre 108 e 109 mil pontos e a região de resistência mais ampla lá em cima entre 120 e 122. Vitor, você tem alguma expectativa de movimento mais de alta, movimento de queda? Algo que você espera? Ele tá dentro de uma lateralidade indefinida, mas muitas vezes o mercado ele dá o tom, né? Assim, pô, tô dentro da lateralidade, mas querendo estourar para baixo, ou estourar para cima, ou corrigir, buscar a resistência dessa lateralização. Você tem alguma impressão extra? Tenho, Caio, tenho, e ela é para hoje, ela mudou. Com essa abertura, e se o mercado se mantiver assim até o final do dia e não perder o 109.400 para mim, a expectativa é positiva, tá? Na semana passada, o fechamento da sexta-feira confesso que foi um fechamento assim meio azedo, tá? Não gostei muito do sinal da sexta-feira, a gente até fez uma carteira um pouquinho mais defensiva, porque tava sentindo ali que o mercado podia escorregar de fato, perder os 108 mil. Era a minha impressão também, cara. Eu tava com esse sentimento ruim, sabe? Mas essa abertura aqui tá me surpreendendo. Eu acho que se essa semana a gente tiver a definição, pelo menos da Fazenda, pelo menos do Ministério da Fazenda, indicação aí em relação a pelo menos o Ministério da Fazenda, se não todos, né? Porque na semana passada saiu essa informação vinda aí de Brasília de que essa semana seria a semana decisiva para a definição dos ministérios. Se isso acontecer e se for um nome que o mercado goste, isso pode se concretizar e a gente pode ter uma movimentação forte para cima. Essa semana também a gente tem feriado lá nos Estados Unidos, né? O Thanksgiving Day na quinta-feira, dia de ação de graças. Então a liquidez vai ser reduzida por lá, tanto na quinta quanto na sexta. E é isso, eu tô com uma expectativa positiva sim, principalmente se a gente tiver a definição e se for um nome que o mercado goste. E eu tô animado pelo menos com essa abertura de segunda-feira, tá? O que jogaria uma água no chope seria a perda de novo do suporte do 109.400. Aí para mim fica um cenário bem mais esquisito. De olho nesse 109.400, então. E o dólar, cara? O que você tá achando do dólar? Dólar, cara, essa abertura foi bem legal também. Na sexta-feira a gente comentou até no fechamento, né? Porque o dólar vinha num contexto até parecido com o índice. Antes desse gap de alta, a gente tinha o quê? Uma lateralidade ampla no dólar e pernadas aí fortes para cima e pernadas fortes para baixo. Então o dólar fez aí praticamente uma volta em V, né? Ele sentiu lá os 5.440, que era o principal ponto de resistência, chegou a testar os 5.050, voltou tudo, testar de novo, 5.440 lá em cima, e rompeu em gap. Rompeu em gap, não se sustentou, voltou para dentro da consolidação, perdeu linha de tendência. Sexta-feira, um dia extremamente lateral para o dólar e essa abertura mais negativa, né? Perdendo um ponto de suporte importante dos 5.350, uma vela bem vendedora pelos 60 minutos, querendo aí entregar os pontos, perdendo a lateralidade para baixo. A gente pode inclusive fazer essa projeção, né? Considerando essa perna aqui como uma pernada de impulsão, correção lateral e o alvo, ó, justamente naquela região de suporte que eu tenho do 193. Então, para mim, um contexto mais negativo para o dólar, pelo menos com essa abertura aqui, deve encontrar dificuldade para perder 5.300, 5.260, 280, que são pontos de suporte importantes, né? Fundos prévios aqui, topos também bem importantes. A gente tem uma média longa pelos 5.300, mas eu tô aí confiante sim para um dia de queda de dólar e alta de bolsa. De novo, lembrando que para mim esse sentimento mudou agora na abertura, tá? Antes da abertura do mercado, eu tava aí com um sentimento mais negativo pro dia, mas essa abertura tá demonstrando aí, por enquanto, queda no dólar e alta para bolsa. Boa, boa. Cara, a gente tem uma semana com a Black Friday, né? E tem alguns papéis que direcionam são empresas que podem ser afetadas pela Black Friday, como, por exemplo, Magazine Luiza, a gente tem também, sei lá, lojas Renner, lojas americanas, né? As empresas de comércio aí, eletrônico, comércio
online, na verdade, pro varejo. Você poderia dar uma olhada em algumas dessas pra gente aí? Claro, vamos lá passar pelo varejo. Então, começando pela própria Magalu, a gente analisou esse papel, né, Caio, na semana passada, aí o pessoal pediu, fez aquele Isso. oco de Ombro, livro que a gente cabeça, ombro, comentou, perdeu linha de pescoço. Cara, um padrão bem interessante para escorregar. Magalu veio aí para uma pernada aí de piora, tá testando um fundo muito importante dos 3,10, 3,12 aqui, e já cumpriu o primeiro alvo, né? Eu gosto de traçar alvos também pelas retrações, então uma vez perdida a região, primeiro alvo, considero cumprido aqui nessa faixa dos 3, e 100% da cabeça para baixo é lá embaixo nos 2,47, 2,50 nesse fundo anterior aqui. Acho que a gente ainda deve ter briga, né, nessa faixa de preço, que é uma zona de suporte extremamente importante dentro de Magalu. Então, essa região é uma região que me chama atenção. Se ela for perdida, o próximo ponto seria nos 2,50 ali. Por enquanto, nenhuma sinalização de compra, tá? Se a gente tivesse, sim, algum pivô pelos 60, tá? Algo do tipo, se Magalu voltar a trabalhar aqui acima, ó, desses 3,57, aí pensaria em compras, tá? Mas por enquanto, o papel fez aí um padrão de reversão de tendência, estava vindo aí uma tendência terciária aqui de topos e fundos ascendentes, perdeu o oco para baixo. Então agora, para mim, fica um contexto mais nebuloso, o papel está testando um bom suporte. Lojas Renner também perdeu, né, aquela tendência terciária que ela estava de topos e fundos ascendentes, perdeu média longa em gap, perdeu linha de tendência de alta, perdeu o suporte dos 25,50, que para mim era um ponto importantíssimo, e agora está testando outro ponto de suporte dos 23,50. Permaneço de fora aí desse papel, contexto de lateralidade ampla aí já de longo prazo, né? Lojas Renner demorou para conseguir romper essa lateralidade, o papel estava preso nesse range aqui entre 28 e 21, também um range amplo, ficou bem brigado durante bastante tempo, até que finalmente rompeu essa região, fez pullback mais ou menos nessa faixa de preço, voltou a desenvolver e agora fez uma baita pernada de queda, então é um cenário mais feio aí para Lojas Renner. Carrefour, talvez, se a gente for ver aí, Carrefour ia sair, né? Também Carrefour perdeu aquela lateralidade para baixo, está testando o principal ponto de suporte aí, que é os 15,50, perdendo isso aqui, o papel pode acelerar para baixo, próximo suporte lá nos 13,60. Açaí já está num contexto mais interessante, mais amigável, até carinha de bandeira de alta, né? Ele teria espaço sim para fazer um recuo até talvez a região dos 18,20, que seria o 61,8 de Fibo. Essa região ainda não foi perdida, né? Então, para mim, Açaí ainda segue num contexto mais interessante para alta. Se romper os R$ 20, os 19,80 aí para cima de novo, para mim seria uma operação interessante de ser feita, tá? Olhando pelo menos os principais aí do varejo, havia também com uma cara parecida com o Magalu, né? Não chegou a fazer oco, ou se a gente forçar a barra aqui um pouquinho, fez um oco mais tortinho. Eu tracei um alvo para essa pernada aqui de queda, né? Então veio lá dos R$ 4 até os 2,70, pullback nos 3,30, perdeu o suporte de novo. O primeiro alvo em 12,11, depois lá embaixo no 1,80, também segue um contexto mais esquisito aí para a via mais baixista, próximo ponto de suporte em 1,80. E vamos lá, tô aberto a pedidos aí, Caio. Não sei se o pessoal tá pedindo mineração, petróleo. Cara, eu acho que com o contexto, né, da China e o Covid-0, vale a pena dar uma olhada em mineração e siderúrgicas, que tem uma grande exposição. Então falamos da Vale na semana passada, né, que está com uma cara aí de bandeirinha de alta ou de flâmula. Queria ver a Vale pelo menos consolidando nessa região, tá querendo abrir aqui em gap de baixa, mas para mim é importante que ela não perca de novo para baixo essa região aqui dos R$ 79,90, R$ 80, tá, para que ela consiga desenvolver aí uma tendência mais de longo prazo. Vale que demorou bastante tempo para sair dessa região de fundo, ameaçou sair uma vez, voltou tudo, agora foi de novo, rompeu em gap. Esse gap de fuga aqui para mim é muito bacana, tá? Então não quero ver Vale de novo perdendo essa região para baixo. Para mim o limite é os R$ 78. Quero ver Vale acima disso. Para mim é um papel que tá bem bonito se respeitar para andar. As demais, né, seus pares aí, se a gente for ver, tanto a Goal quanto a Gerdau, são papéis que andaram muito no curto prazo, é um pouquinho esticadas, ainda aqui com cara também, né, de bandeirinha de alta. Eu daria mais atenção para outros papéis como, por exemplo, os Minas e CSN A3.
são papéis que para mim tem muito mais upside, tá? Tão em pontos mais interessantes aí de suporte. Venho batendo na tecla desses R$ 8 de Usiminas, que é um ponto muito importante aqui para o papel romper. Se a gente romper esses R$ 8 para cima, Usiminas deve andar muito bem. Então eu estou atento no rompimento desses 8 para Usiminas. Boa. CSNA3 também está testando aí, fazendo um pullback depois de ter confirmado a cunha descendente, um padrão de reversão. Então para mim também é um papel que tem muito upside aí, caso volte a trabalhar acima de 14,70. Cara, pra fechar aqui o que eu venho comentando, né, de destaques da semana, dá uma olhada nos papéis aí, nas estatais, Petro e Banco do Brasil, não precisa se estender muito além delas. Beleza. Petro 4. Petro ainda testando a base daquele alargamento, né? Topos anteriores. Então, esse ponto para mim é um ponto interessante aí de Petro, tá? Caso ela volte a trabalhar de novo acima de R$ 28, eu buscaria por operações de compra, visto que ela pode testar de novo o miolo do alargamento ou até mesmo lá em cima, essa faixa dos R$ 34, R$ 35. Para mim é um ponto atrativo sim para a gente buscar por compras aí, tá? Ficaria atento caso o Petro continue respeitando o suporte dos 26. Se ela perder esse suporte dos 26, meu alvo é os 24 e aí a gente entra assim numa tendência terciária de baixa, já não fica tão interessante. Prefiro aí buscar por vendas, tá? Então, por enquanto, é uma região interessante de suporte, região de média longa, fundos e topos anteriores, e o papel está se segurando bem. Eu vou ficar bem atento em Petro acima de 28. E Banco do Brasil também veio aí para uma pernada de piora, né? Perdeu média longa, veio testar o suportão aqui dos 34. Tem espaço sim para um repique, para um pullback. Para mim, Banco do Brasil só volta a ficar interessante para compras acima de 36. Só se ela voltar a trabalhar acima desse topo, um rompimento, talvez um fundo, um pivô de alta, algo do tipo. Porque por enquanto o papel sentiu muito aquela região dos 43, fez essa pernada aqui ó, bem tensa. A gente pode até projetar essa pernada como uma só, com pullback lá nos R$ 40, ó, o alvo é em 31. Por enquanto, respeitou o suporte, toda essa faixa de 34 a 34,50 é uma região de suporte, tá? Mas por enquanto sem nenhuma sinalização de compra aí para BBAS. Maravilha, cara. Valeu aí pelos apontamentos sempre muito importantes aqui pra gente. Pra fechar, tem alguns pedidos da galera que pediram por Love 3. O que você tá achando? Vamos lá, Movida, um papel que a gente, inclusive, está fazendo uma operação de contra-ataque, né? Um papel que a gente colocou na semanal, porque a queda foi muito abrupta, né? Ele está testando pontos importantes de suporte. Esse ponto aqui dos 9,30 é um baita ponto de suporte, tá? A gente teve aí topo de 2017, depois fundo de 2019. Na pandemia foi aonde o papel brigou bastante um vértice aqui do triângulo, né? Eu gosto de utilizar vértice de triângulo como suporte e resistência e é onde ele está brigando. Vejo sim espaço para o papel fazer um repique no curto prazo. A queda realmente foi muito intensa, né? Caiu 28% em uma semana, na outra semana caiu mais 13%. Então ele tem espaço sim para fazer um repique. Eu sempre lembro que, cara, é difícil pegar a faca caindo, né? Mas para quem tiver aí tentando fazer uma operação com risco-retorno bacana, stop seria abaixo de 8,50, ó, ele está te oferecendo talvez um 2-1 nesse repique com stop aceitável de 5%, né? Com a volatilidade do mercado, a gente tem um stop de 5% é até difícil. Então eu gosto sim de uma operação contra a tendência, pelo menos para um repique, talvez proteger rápido, entrar, sair ali com os seus 2-1, 1,5-1 e pôr no bolso, tá? Mas eu vejo sim espaço para repicar, mas apenas para isso, porque aqui o papel deu clara sinalização que vai para baixo. Boa. Cara, pra fechar então, a gente falou muito de Embraer na semana passada, o papel deu uma boa movimentação, expectativas de mais vendas de aeronaves comerciais, né, ajuda do BNDES. O que você tá achando aí de Embraer? Cara, tá bem bonito Embraer, né? Sou até suspeito porque eu tô posicionado ainda naquele swing, comprei. Parabéns aí pelo call. Valeu, Caio, foi show de bola, né? Eu varrendo Ibov, nós analistas, a gente fica ali varrendo Ibov várias vezes
vezes ao dia, procurando padrões, procurando bons suportes, vendo a movimentação dos papéis e varrendo o Ibov. Olha, a gente não encontrava nada que estivesse interessante em Braer, foi uma das poucas, assim. Então, tô bem animado com esse trade, tá? O ponto que a gente entrou foi bem bacana, próximo desse suporte, ela desenvolveu bem, tá batendo cabeça aqui para romper média longa e topo anterior, mas eu acho que ela pode andar muito se ela romper esses 14,50 para cima de novo. Ela tá tentando romper os 14, que é um ponto importante de resistência. Se ela se mantiver acima disso, para mim os próximos topos a serem testados é os 15,40 ou até mesmo os 16,70 lá em cima, mas para mim tá muito interessante. Embraer tem upside sim, e a gente viu como movimentou na semana passada, né, toda essa questão do BNDES, com a questão de incentivo, e graficamente tá muito bonito, acho que tem tudo para andar assim. Maravilha. Cara, muito obrigado aí pela sua participação, sempre muito prestativa, galera. Tenho certeza que adora aí a participação de vocês da carteira do investidor. Desejo para você um excelente dia, excelente mercado e excelente semana também, cara. Eu que agradeço, Caio. Obrigado pela oportunidade, bom pregão a todos, boa semana e vamos lá. Valeu, pessoal. Até mais. Isso aí, brigadão, Vitor. Bom, galera, e como prometido, depois desse trecho em que vocês viram muitas coisas interessantes que podem rolar aí ao longo desta semana, eu deixo aqui para vocês 3 dicas imperdíveis. A primeira delas é com relação ao artigo de Black Friday que está disponível lá no portal do Trader na área de blogs. Eu sei que chega essa época do ano, muita gente fica de olho para comprar monitor, para dar um upgrade na sua máquina, né? Comprar monitor, às vezes um teclado gamer, um mouse melhor, ou uma cadeira gamer, a galera gosta bastante, né? Ou um notebook, eletrônicos em geral. E para isso, nós escrevemos um artigo falando sobre como montar uma máquina para traders. E esse artigo a gente vai renovando ano a ano. E a gente costuma fazer isso justamente nessa época de Black Friday, aproveitando que é uma época que a galera gosta de buscar coisas novas para comprar, certo? Então, fica a primeira dica aí, se você está pensando em comprar algo, dar um upgrade na sua trading station, lá você pode encontrar boas referências. A segunda dica que eu deixo para vocês é com relação à nossa Masterclass na quarta-feira sobre os 37% com day trade automatizado. Será que é possível? Cara, posso dar um spoiler que é possível, mas considerando tudo que existe no mercado, e tem muita coisa feia, muita coisa podre, podemos dizer que é improvável. Então vai ser uma Masterclass que vai falar sobre como elaborar estratégias e como escolher estratégias boas elaboradas por outra pessoa. A estratégia automatizada pode ser uma ferramenta fantástica, tá? Então não percam, vai ser quarta-feira às 20 horas. E para finalizar, não menos importante, você deve ter percebido, né, que a live de hoje contou com a participação do CDI, Carteira do Investidor, do Vitor. O Vitor Belfort não é o lutador, é o analista da Carteira do Investidor. E assim, o serviço de research é uma coisa muito bacana. Recomendo vocês explorarem esse recurso, até porque nós traders, mesmo sendo um profissional, você não consegue ficar de olho em absolutamente tudo. É sempre importante contar ali com a ajuda de especialistas. Eu particularmente assino o serviço da Carteira do Investidor, gosto bastante. Vale a pena dar uma olhada, porque os caras têm uma série de carteiras recomendadas para os mais diversos perfis, dos mais agressivos até os mais conservadores, tá? Não tô ganhando absolutamente nada por falar bem dos caras, mas de fato eles têm um serviço diferenciado. É hoje um dos poucos research que não tem nenhuma influência das grandes empresas, né? Das grandes empresas de investimento no Brasil. Os caras são 100% bandeira branca, são extremamente comprometidos, são um dos únicos também que tem track record, ou seja, eles mostram os bons trades e os trades ruins, as recomendações boas e as recomendações ruins, diferente de muitas casas que só fala do barulho. Se não deu certo a operação, o cara cala o bico, e se deu certo, ele canta a bola acertada para todos os cantos do mundo. Os caras lá são bem mais transparentes, não tem aquela propaganda agressiva. Então, pelo trabalho diferenciado, recomendo. E de quebra, o trabalho dos caras, a assinatura deles talvez seja a mais barata que existe no mercado hoje. Por isso, reforço a minha recomendação. Maravilha? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Espero que tenha sido útil para você. No mais, nos vemos aqui no próximo vídeo no Portal do Trader. Uma coisa importante, hein? Dá o seu like, se inscreve no canal caso ainda não tenha se inscrito e comenta aqui, porque seus comentários são sempre muito bem-vindos. Valeu, forte abraço.